Imagine um rei, um homem que governava com força, riqueza e um poder que parecia inabalável. Sua palavra era lei, seus exércitos eram invencíveis, e seu nome era sussurrado com uma mistura de medo e respeito por todo o continente. Ele construiu um império com suas próprias mãos, um legado que deveria durar por gerações. Mas a história, meus amigos, adora uma boa ironia. O que derrubaria esse gigante? O que faria seu império tremer e sua dinastia desmoronar? Não seria uma espada afiada, uma conspiração palaciana ou um exército inimigo. Seria algo muito, muito menor. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mergulharmos nessa história fascinante, que nos mostra como até os maiores podem cair, peço que você deixe o seu like. Compartilhe com aquele amigo que adora uma boa curiosidade histórica. E, claro, se inscreva para não perder nenhum dos nossos vídeos. A sua ajuda é fundamental para continuarmos trazendo o passado à vida. Muito obrigado. Agora, vamos voltar ao nosso rei. Este monarca não era apenas um governante, ele era uma força da natureza. Desde jovem, ele demonstrou uma ambição feroz e uma inteligência estratégica que deixava seus rivais no chinelo. Batalha após batalha, ele expandiu suas fronteiras, anexando territórios e acumulando riquezas que fariam os olhos de qualquer um brilharem. Seus castelos eram fortalezas impenetráveis, suas salas do trono eram adornadas com ouro e tapeçarias trazidas dos confins do mundo. Quando ele falava, generais obedeciam. Quando ele apontava o dedo, nações se curvavam. Para o povo, ele era quase uma divindade. Uma figura distante e poderosa que controlava seus destinos com um simples aceno de mão. A vida na corte era um espetáculo de opulência. Banquetes que duravam dias, com as iguarias mais raras e os vinhos mais finos. Músicos, poetas e artistas competiam pela atenção real, enquanto nobres e conselheiros disputavam posições de influência, sempre com cuidado para não despertar a ira do rei. A sucessão parecia garantida. Seu filho, o príncipe herdeiro, estava sendo preparado para seguir seus passos, e a linhagem parecia forte como uma rocha. Ninguém, nem mesmo nos seus pesadelos mais selvagens, poderia prever a fragilidade que se escondia por trás de toda aquela armadura de poder. A queda começou em um dia perfeitamente comum, um dia ensolarado, talvez durante uma caçada real ou um passeio pelos jardins do palácio. Um momento tão banal que foi esquecido por quase todos. Foi o dia em que um pequeno inseto, um mosquito talvez, ou uma mosca, pousou sobre a pele do rei. Uma picada, nada mais que isso. Um incômodo momentâneo, que ele provavelmente afastou com um gesto impaciente, sem dar a menor importância. Afinal, o que era uma picada de inseto para um homem que havia sobrevivido a flechas e traições? Era menos que nada. Um detalhe insignificante em um dia como qualquer outro. Mas aquele detalhe insignificante carregava um exército invisível. Nas horas seguintes, a pequena marca vermelha em seu braço começou a coçar. Depois, a inchar. O rei, acostumado a ignorar pequenos desconfortos, continuou com sua rotina. Reuniões com o conselho, jantares suntuosos, decisões sobre a vida e a morte de seus súditos. Contudo, algo estava diferente. Um calor estranho começou a emanar do local da picada. A pele ao redor começou a adquirir uma tonalidade escura, arroxeada. No segundo dia, a febre chegou. Começou como um calafrio leve, mas logo se transformou em ondas de calor que o deixavam encharcado de suor, seguidas por tremores violentos que sacudiam seu corpo robusto. A corte entrou em alvoroço. Os melhores médicos do reino foram convocados. Homens que haviam estudado os textos antigos, que conheciam as propriedades de centenas de ervas e que praticavam as artes da medicina com a precisão de um relojoeiro. Eles examinaram o rei, sussurrando entre si em latim, suas expressões ficando cada vez mais graves. Começaram os tratamentos. Eles aplicaram ungüentos fedorentos, feitos de gordura animal e plantas raras. Fizeram sangrias, acreditando que remover o sangue ruim purificaria o corpo do monarca. Recitaram encantamentos e orações, implorando aos deuses por uma intervenção divina. Mas a infecção, aquele inimigo microscópico,
não se importava com rezas ou poções. Ela se espalhava silenciosamente pelas veias do rei. Uma maré negra e implacável. O braço, antes forte e musculoso, agora era uma massa inchada e escura. A dor era excruciante. Enquanto o rei definhava em seus aposentos, o palácio se transformava em um ninho de cobras. O poder absoluto, que ele exercia agora, estava vacilante, criando um vácuo perigoso. Conselheiros, antes leais, começaram a cochichar nos corredores, formando alianças secretas e planejando seus próximos movimentos. Quem assumiria o controle se o rei morresse? O príncipe herdeiro era jovem e inexperiente. Seria ele capaz de manter o Reino Unido? Generais, estacionados nas fronteiras, enviavam mensageiros urgentes, preocupados que os reinos vizinhos pudessem sentir o cheiro de fraqueza e aproveitar a oportunidade para atacar. A estabilidade do império, construída ao longo de décadas de sangue e estratégia, estava pendurada por um fio. A agonia do rei durou vários dias, cada um mais longo e terrível que o anterior. Delirante, de febre. Ele gritava ordens para exércitos fantasmas e conversava com inimigos mortos há muito tempo. A figura temida, o homem que fazia nações tremerem, agora era um ser frágil, completamente à mercê de uma força que ele não podia ver nem combater. Os médicos, desesperados e temendo por suas próprias vidas, tentaram medidas extremas, mas era tarde demais. A infecção havia tomado conta. A septicemia, o envenenamento do sangue, era irreversível. E então, em uma noite silenciosa, com a corte prendendo a respiração do lado de fora de seus aposentos, o rei mais poderoso da região deu seu último suspiro. Ele não caiu em batalha com uma espada na mão. Ele não foi vítima de um veneno cuidadosamente administrado por um rival. Ele foi derrotado por um patógeno transmitido por um inseto anônimo. Uma criatura tão insignificante que sua existência sequer foi notada. A morte do rei foi o estopim para o caos. Como muitos temiam, o príncipe herdeiro não conseguiu segurar as rédeas do poder. Disputas internas explodiram, com nobres e generais lutando pelo trono. Reinos vizinhos, que antes viviam sob a sombra do rei, lançaram invasões. O grande império começou a se fragmentar. As estradas seguras se tornaram perigosas. O comércio entrou em colapso e a fome se espalhou. A dinastia, que parecia destinada a durar 1000 anos, ruiu em questão de meses, e tudo por causa de uma picada. Essa história, embora pareça um conto de fada sombrio, ecoa em vários momentos da história real, nos lembrando de uma verdade universal. Não importa quão grande, rico ou poderoso você seja, a vida é frágil. Muitas vezes, são as menores coisas, os detalhes que ignoramos, que têm o poder de mudar tudo. Um simples inseto foi capaz de reescrever o destino de um império inteiro. Uma lição poderosa sobre a imprevisibilidade da vida e a arrogância do poder. O que você achou dessa história? Deixe seu comentário abaixo. Adoraríamos saber sua opinião. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais viagens incríveis pelo nosso passado. Obrigado por assistir e até a próxima.